Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Solta a vinheta! Eu acredito que esta seja a principal razão pela qual muitas pessoas acabam decidindo sair do Brasil, que é a questão da estabilidade financeira e a segurança. E eu tenho que falar para vocês que, no meu caso em específico também, foi a principal razão pela qual eu acabei decidindo sair do Brasil pela segunda vez e que fazem uma diferença muito grande. Justamente porque quando você vive num local onde que a estabilidade financeira acaba sendo muito bacana, a desigualdade ela é muito menor. Quando a gente vai e conversa com pessoas que têm profissões um pouquinho de alto desempenho, que são um pouco mais bem remuneradas, por exemplo, um advogado, um engenheiro, um contador, pessoas que tiveram uma profissionalização um pouco mais alta, a diferença de salário entre esses profissionais e um profissional de entrada, digamos assim, a diferença vai ser algo em torno de 2 ou 3 vezes. Mas, quando a gente para e analisa isso justamente com o Brasil, esse universo é completamente diferente. Por que pessoas que no Brasil têm profissões estabelecidas e bem remuneradas acabam vindo para a Europa e trabalhando como garçons, babás, faxineiras, muita gente trabalhando também com delivery e tudo mais. Porque quando você tem uma diferença social muito menor entre as duas classes, todo mundo acaba sendo um pouquinho mais respeitado. Infelizmente no Brasil a gente sabe que existe uma grande diferença entre as classes e principalmente as pessoas que trabalham num trabalho mais inicial, mais básico, digamos assim, e as pessoas mais bem remuneradas. Isso acaba influenciando e é também uma das principais razões pela qual as pessoas decidem vir para a Europa, a questão da segurança. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país, apesar de ser muito belo, tem uma insegurança muito grande. E esse também foi um dos fatores pelo qual eu decidi voltar para a Europa, muito embora eu tenha que admitir que eu nunca fui assaltado na minha vida, nunca tive uma pessoa apontando uma arma para mim, nunca sofri nenhum tipo de agressão. Nós, sendo brasileiros, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai se identificar e concordar em relação a essa questão. A gente tem uma tensão no ar, independente de onde você mora, independente de onde você é. Eu acredito que quando você anda na rua, principalmente nas grandes cidades, você tem que estar sempre ligado, você tem que estar sempre preocupado com o que você está vestindo, o que você está carregando. Você não pode se distrair com o celular ou coisas do gênero. Por mais que eu nunca tenha sido assaltado, eu sempre estou olhando ao meu redor, estou sempre em alerta. E aqui na Europa, esse alerta ele é um pouquinho menor. Pelo fato de ter crescido com esse tipo de pensamento, é uma característica que eu carrego para a minha vida inteira e eu acredito que eu não vou conseguir mudar. Outra questão que eu acredito que acaba sendo muito bacana, que a Europa trouxe para mim, é a questão de dar valor às coisas simples. Quando você mora aqui na Europa, onde a maior parte dos países tem um clima hostil, na maior parte do ano, em torno de 6 a 7 meses no mínimo, você vai ter temperaturas abaixo de 20 graus, e mesmo no verão, você não tem uma garantia de sol, de calor, então você acaba dando valor para algumas coisas que nós brasileiros não percebemos tanto. Então, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção quando eu morava na Irlanda, quando sai um sol, quando faz aquele dia bonito de calor, as pessoas vão para o parque, as pessoas vão para a praia, elas fazem questão de aproveitar, justamente porque eles aprenderam ao longo do tempo que um dia de sol, um dia de calor, ele não é sempre garantido, mesmo no verão. E você aprende a valorizar as pequenas coisas, porque como você está fora do seu país, fora da sua cultura, longe dos seus amigos, dos seus familiares, você acaba podendo aprender a valorizar, como um dia de sol, uma comida um pouquinho mais saborosa. Então são questões que eu acredito que fazem muita diferença e que você, ao longo do tempo, acaba aprendendo com os europeus a valorizar as pequenas coisas quando a gente tem a oportunidade. Um dos outros itens que eu aprendi aqui com a Europa foi justamente aprender a valorizar as culturas diferentes. Quando você
mora num local onde que você acaba sendo exposto a várias diferentes culturas, como foi o caso de quando eu morei na Irlanda e aqui na Holanda, você é exposto a pessoas de todos os cantos do mundo. Então eu tenho grandes amigos que eu levo no meu coração até hoje, Japão, Coreia, China, Polônia, Hungria, República Tcheca, dos países árabes, Austrália, e aí vai. Quando você tem essa oportunidade de conhecer essas pessoas, de conhecer as histórias daquelas pessoas que têm uma cultura completamente diferente da sua, quando você tem essa condição de absorver um pouquinho da cultura daquele país, é algo fenomenal. Realmente, quando eu conhecia pessoas de outros países, eu grudava naquelas pessoas e já começava a perguntar como isso é no seu país, como é a comida. Eu sempre gostei muito de história também. Então, felizmente, eu tive a oportunidade, enquanto estava no Brasil, de conhecer um pouquinho sobre a história, sobre mitologia grega, sobre mitologia romana, sobre um pouco do Japão, a história da China, das Coreias e tudo mais. E quando eu tinha a oportunidade de estar com pessoas daqueles países, eu sempre perguntava, então, e aí, como é que é? Essa questão vindo de alguém que vivenciou isso, que vivencia isso todos os dias. Da mesma forma que quando você escuta um gringo falando sobre o Brasil e que você percebe que muitas das vezes as informações que ele acaba te trazendo são equivocadas, e aí você, como brasileiro, consegue conversar com propriedade sobre a sua cultura, sobre o seu país, acaba sendo da mesma forma em relação a pessoas dos outros países. O nome do canal é Brazilian Way, justamente porque eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro e também do jeitinho brasileiro de ser. Obviamente, sempre mencionando pelo lado positivo, eu acredito que essa característica que a gente tem, essa alegria de viver, acaba sendo completamente diferente e acaba sendo contagiante. Essa capacidade que o brasileiro tem de se adaptar a qualquer lugar, de se moldar a diferentes culturas, acaba sendo maravilhosa. E profissionalmente, os brasileiros acabam se destacando em qualquer lugar que você possa imaginar. Tem um grande amigo meu, o Leandro Pessoa, ele fala justamente sobre isso. Ele trabalha numa empresa americana e muitas tarefas que são dadas a ele, pelo fato de ele ser brasileiro, ele consegue encontrar formas mais simplificadas e rápidas de fazer. Então, tarefas que teoricamente durariam 3 ou 4 dias, ele consegue fazer em um dia. Outra questão que eu adoro debater com qualquer pessoa de qualquer país do mundo é sobre a gastronomia. Meus amigos, quanto mais tempo eu moro fora do Brasil, mas eu amo e valorizo a nossa gastronomia. Na minha opinião, eu não tenho dúvidas nenhuma de que a comida brasileira é a melhor comida do mundo. Já falei isso para várias pessoas e quando você vai e conversa com italiano, com francês, eles acabam geralmente meio que torcendo o nariz por desconhecer a gastronomia brasileira. Para a grande maioria dos europeus, de uma maneira geral, churrasco para eles é hambúrguer, salsicha ou um peixe na grelha. E quando você vai e apresenta um churrasco, mesmo que nós fazemos em casa, aquela coisa normal, onde que juntam os amigos, cervejinha, coloca uma picanha na grelha ou no espeto, eles ficam maravilhados. E para finalizar, a parte da inteligência social. Como o povo brasileiro é carismático, como o povo brasileiro é empático e como o povo brasileiro sabe como conviver em sociedade. Isso é uma das questões que eu acho que são fenomenais e também acabam fazendo a grande diferença de ser brasileiro. Em todos os países que eu tenho viajado até hoje, sempre quando eu falo que eu sou brasileiro, por mais que algumas pessoas não tenham tantas informações, você consegue perceber que existe um sorriso no rosto, existe uma certa aceitação. Os brasileiros acabam tendo uma facilidade, por exemplo, nas áreas de customer service, de trabalhar com pessoas, área de vendas, na área de telemarketing, de marketing em si e várias outras características. Em todos os trabalhos que eu tenho tido até aqui na minha vida, e principalmente aqui na Europa, eu sempre pedi para sair, nunca fui demitido e sempre, felizmente, carreguei amigos, carreguei pessoas no meu coração justamente por conta disso. Porque eu acredito que eu tenho uma certa facilidade em me comunicar com as pessoas
e principalmente de poder fazer novos amigos e de entender que cada pessoa tem uma característica diferente. E vocês, pessoal, tem alguma coisa que vocês acreditam que eu esqueci? Por favor, deixem aí nos comentários. Se por acaso você gostou desse conteúdo, por favor, curte, compartilha e manda para aquela pessoa que está pensando em sair do Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.